Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, nós nos encontramos reunidos em Teu santo nome e por Tua causa, Senhor, clamando a Tua santa presença, não na forma do Cristo crucificado, mas no Cristo ressuscitado, a dar-nos a esperança da vida eterna e o entendimento, Senhor, das provações que nos levam a ela, dos sacrifícios que devemos fazer para Te encontrar, Senhor. Sacrifício este, Senhor, que hoje são apenas formas de desapego e mudanças de hábitos. Não mais necessário verter o sangue, ser estraçalhado na carne, mas apenas, Senhor, mudar os hábitos e encontrar em Tuas verdades a filosofia fundamental da vida. Ajude-nos a compreender estas verdades, Senhor. Ajude-nos a despir do homem velho e embarcar nessa jornada do homem espiritualizado, que busca o amor como objetivo em todos os sentidos da vida, aprendendo e compreendendo até mesmo a amar os inimigos, aqueles que perseguem. Esteja, Senhor, nesta casa de amor. E encarnados e desencarnados que de onde vieram e como vieram, possam, Senhor, sentir a Tua santa presença na forma da paz e do amor. Abençoe, Jesus Cristo, os lares, familiares aqui representados. Abençoe aqueles que não conseguiram vencer as intempéries e aqui não conseguiram chegar, Senhor. Aonde estiverem, receba a visita do Teu amor. Um anjo amigo leva as bênçãos a cada um. Abençoe os trabalhadores desta casa santa, aprendizes de servos do Teus servos. Possamos, Senhor Jesus Cristo, ser o reflexo da Tua vontade, espelhar a Tua imagem. Abençoai o alimento que será servido, Senhor, e que este alimento seja também um precioso medicamento a sustentar o corpo e a alma, Senhor. Rogamos por todos aqueles que de alguma forma contribuíram para que este alimento chegasse até a nós. Abençoai, Jesus, este caderno de prece, todos os nomes que aqui encontram-se, aonde estiverem, receba a visita do anjo amigo a conceder-lhes a coragem, a força e a perseverança em buscar Teus caminhos, na religião que acreditarem, mas naquela que professar as Tuas verdades de amor e vida eterna, Senhor. Nas águas aqui trazidas, em cada recipiente, de acordo com a necessidade, na individualidade de cada ser, derramai, Senhor, Tuas bênçãos em forma de um precioso medicamento. E assim, de simples águas, possam transformar-se em águas fluídicas, impregnadas com as substâncias do Teu amor e da Tua misericórdia, e que cada companheiro, na sua individualidade e necessidade, ao tomar ou passar em suas dores ou feridas, possam sentir a melhora, a cura do corpo físico e espiritual, pois se faz nesta água a água de nosso Senhor Jesus Cristo.
Abençoai, Jesus Cristo, a colônia Santa Marta, os hospitais, as creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios. Aonde houver um gemido, a dor, a escuridão, o mal, o erro, lá esteja, Senhor, a tua presença, de amor, esperança e vida eterna. Abençoai, Jesus Cristo, nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, e todos que professarem cultos, credos, diferentes e diversos do nosso. E um dia possamos compreender que as religiões são para unir a criatura e Criador, e não separar criatura com criatura. E que assim, Senhor, unidos na caridade, vivenciando a fraternidade, sejamos uma grande família, Senhor universal, vivendo a paz e os teus ensinamentos, Senhor. Abençoe nosso país querido, que passa por tantas convulsões sociais. Abençoai nossos governantes sérios, e que faça, Senhor, aqueles que têm a perversidade no coração serem distanciados do poder para não levar esta nação ao caos moral e espiritual. Brasil, que é a pátria do Evangelho, coração do mundo, que possa o anjo amigo abrir suas asas, anjo Ismael, as asas protetoras da liberdade e da verdade sobre esta nação, que tem como missão acolher aqueles espíritos arrependidos para a grande obra da regeneração. Estendei sobre toda a humanidade, Senhor, esta luz da paz e da verdade. Os líderes egoístas e orgulhosos que fomentam a guerra, o conflito, bélicos armados, fazendo, Senhor, as grandes fraticidas, irmãos retirando a vida de outros irmãos. Por misericórdia, Jesus, desperte estes líderes, estas nações, para que este planeta Terra viva, Senhor, a paz, caminhando para a regeneração na individualidade de cada coração. Fique em nós, amado Jesus, hoje e sempre, e assim seja. Boa tarde, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor, Centro Espírita Recanto da Paz, que temos como única finalidade evangelizar e levar a paz de Jesus aos corações, fazer nascer ou renascer, reluzir a paz de Jesus Cristo. Muitas vezes esquecida, muitas vezes buscada em outras formas. Paulo, nosso grande instrutor, professor e exemplo de vida, nos deu mensagens sublimes para encontrar esta paz, com determinação, coragem e brandura. Não é covardia, não. Porque vencer o mundo é muito fácil. Basta desenvolver técnicas armamentistas, mas vencer a si mesmo é muito difícil. Porque é a maior batalha, a batalha contra o ego, contra o orgulho. Nós já vimos grandes líderes conquistando boa parte do mundo, não conseguem, porque chega uma hora que a justiça divina entra. E, inevitavelmente, cruza-se
duas linhas estas que se chama linha do sacrifício e a linha do amor. Quando essas duas linhas cruzam, é o início do despertar, é o encontro com a verdade em Cristo Jesus. Ele nos mostrou esta linha no Calvário, no Monte Gólgota, quando ele foi prego à cruz. Essa linha, as duas linhas se transformam em uma cruz. É a linha da materialidade, que é no horizonte, e a linha da espiritualização, que é o amor. Essas duas linhas, o homem na matéria, ele sofre, mas ele não faz sacrifício. Ele vive grande parte da vida em conquista egoística, egocentrista. Mas um dia chega ao encontro dessa linha que se chama amor, porque essa linha que se chama amor, ela está dentro do coração de cada um de nós. Quando as duas se cruzam, aí nós compreendemos, iniciamos a compreensão da mensagem de Jesus. Não mais o Cristo crucificado, mas o Cristo ressuscitado, nascido. O Cristo que vence a si mesmo, mas não quer conquistar o mundo mais. E isso acontece e acontecerá com todos na face da terra. Alguns temam, demora mais. E quando mais demora, mais sofrimento aquela criatura passa. Quando disse que a evolução é através da dor ou do amor, eu acredito que é através dos dois. Não é de um e nem do outro, são dos dois. Não existe como fazer um processo evolutivo se não sentir a dor em si mesmo. Nós somos uma geração de iluminados, não porque a luz encontra-se em nós, não, mas iluminados pelo tempo daqueles que nos antecederam, daqueles que foram devorados por leões, daqueles que morreram em pontas de espadas, flechas, na fogueira, nas masmorras, aqueles que participaram, entregaram suas vidas na Inquisição, aqueles que derramaram e formou rios de sangue nos grandes processos das cruzadas, onde o deserto encharcou-se de sangue de tantos e tantos que buscavam o poderio religioso na matéria, mas não tinham encontrado a linha do amor. Mas aqueles que depois retornaram e redimiram-se, pregaram e viveram o Evangelho de Jesus Cristo em vários setores da existência humana, médicos, enfermeiros, industriais, faxineiros, mãe de leite, domésticas, até mesmo aquelas mulheres prostitutas que entregavam seu corpo para os homens, mas faziam com amor e devoção no sacrifício de um processo tão delicado. Existem histórias de prostitutas que foram muito mais mães, esposas, mulheres, do que muitas mães na face da terra. Poderia contar algumas. Estes que sacrificaram, deixaram para nós esse mundo, prepararam, né? Prepararam o mundo como nós encontramos hoje. Um mundo pleno, repleto de oportunidades e de poucas dificuldades. Se for perguntar, quais dificuldades que nós temos? Nós
que somos da melhor idade aqui, sabemos um pouco dessas dificuldades. Não tinha água encanada, energia elétrica, nem padaria, né, Maria? Não tinha roupas prontas. Eu vim vestir minha primeira calça comprida com 12 anos. Eu tenho um neto que tem 5 meses e ele veste calça comprida desde o primeiro mês. Eu olho para ele e falo, esse menino, você é privilegiado. Eu fui vestir uma calça comprida só com 12 anos, que eu trabalhei, comprei o tecido, lá no ano de 1972, e mandei fazer numa alfaiataria ali na 55 do centro de Goiânia. Maria deve ter mandado fazer muita roupa também, né, Maria? Hoje, nós somos privilegiados. Quando disse um salário mínimo é pouco, mas é pouco para quem toma muito remédio ou para quem gasta com farra. Mas para aqueles que têm uma determinada saúde, um salário mínimo é muito dinheiro. É um dinheiro digno que dá para fazer e viver uma vida muito digna, humilde, sem vaidades, mas digna. Não é? E nós estamos num país onde todos podem receber um salário mínimo. No mínimo, um salário mínimo. Olha que coisa mais linda. Até aqueles que nunca trabalharam na vida, nunca recolheram, né, em aposentadoria. É uma determinação social do nosso país. Por isso que aqui é o coração do mundo, é a pátria do Evangelho. Ainda não foi contaminado pelos interesses materiais. Estão tentando, né? Está aí, ó, a briga ferrenha nas políticas para o poder, para a modificação desse social. São mentirosos, interesseiros, mas querem só o poder. Não olhem as palavras, olhem os fatos. Os fatos não mentem. Hitler conquistou a metade do mundo com mentiras. E a técnica da mentira diz assim, conte uma mentira 1000 vezes e ela se transforma em verdade. Ela se transforma em verdade. Se eu falar para a Leidiane uma mentira e ela contar para outra, a hora que chega na 10ª pessoa já acredita na mentira que eu falei. Compreende isso? E dali para frente, todos que ouvirão também compreenderá que é uma verdade, aquela mentira que eu falei. Então, digo isso porque é um momento de nós fazermos uma grande análise de nossa vida. Paulo, há mais de 2000 anos, né? Há 2000 anos, né? Não tem 2000 anos ainda que Paulo deixou essas mensagens, mas quase 2000 anos. Ele diz assim, uma carta que ele mandou aos Coríntios, diz assim, ó, revejam a própria vida. Reveja a sua vida. Só existe uma forma de qualidade de vida, é viver a verdade. Não é a verdade interesseira de opiniões, de religiões, de materialidade, de sexualidade, de lazer, de futilidade. Não. É a verdade de Cristo. Aquela verdade que serve hoje e servirá daqui 100 anos. A verdade que ela passa de geração para geração. E o que está acontecendo, nós estamos vendo que as verdades eternas não estão passando para as novas gerações. E aí nós estamos vendo as gerações se perdendo. Eu vendo uma geração que não sabe viver no tempo de hoje se não houvesse feito reciclagens de rever a vida. Não sabe. Eu não sou da geração onde uma criança de 5 anos é que manda na casa e o que vai comer.
Eu não sou da geração que, enquanto o pai chega cansado vai tomar banho, a criança já está jantando. Sou da geração que o pai come primeiro. Inicia-se a alimentação primeiro. É ele que está provendo o lar. Sou da geração onde a criança, quando o pai chega, ela levanta para o pai chegar. E agora é como? Sai daí que eu quero sentar. A criança não pede nem por favor. Andei raríssimas vezes de ônibus, não porque eu sempre tive carro, não, mas porque eu preferia pedalar. Pedalava 32, 35 quilômetros por dia para ir e voltar para o trabalho, mas não gostava de pegar ônibus. Mas, às vezes, que a bicicleta, minha bikezinha, estragava, minha magrela, como dizia no passado, eu ia pegava o ônibus, pegava a condução. Eu escutei um jovem, uma senhora em pé, um jovem sentado, debochado, e a senhora falou, não, falou assim, banco idoso, deixa eu sentar. Não, a senhora já sentou demais, eu não sentei nada nessa vida, eu tenho que estar sentado. Compreende aí as verdades de hoje? Então, se a gente não rever nossa vida, dificilmente nós vamos encontrar a paz e o sentido da vida. Nós vamos só reclamar das dificuldades. E quanto mais reclamamos das dificuldades, dificilmente encontraremos a linha do amor que faz a cruz da transformação em nós, na individualidade de cada um. Só se encontra o sentido da vida quem faz esse encontro entre as dificuldades da dor com a linha do amor que transforma-se em sacrifícios. Que são sacrifícios hoje? Sacrifício de hábitos, sacrifício de prazeres, sacrifícios de atitudes negativas, sacrificar a falta de respeito e aprender a respeitar os outros, as pessoas, sacrifício de aprender a dar valor a cada coisa que se tem e recebe. Compreende? Porque para muitos isso é um sacrifício. Porque hoje acredita-se que os pais têm a obrigação de dar tudo para os filhos e os filhos reclamar. Tanto é que poucos, quando casam, saem de casa. Quer que a sogra faça comida, o sogro trabalha, sustenta, e a casa da sogra e do sogro viram casa deles. E depois, quando tem filhos, a responsabilidade fica com os sogros. Porque eles têm que trabalhar. Tem que trabalhar? Então não tenha filho. Se tiver filho, vai trabalhar e cuidar dos filhos. Então a inversão de valores está criando muita dor e sofrimento sem esperança. Dor e sofrimento não são sacrifícios. Sacrifício é quando nós vamos fazer as transformações da nossa vida. É a hora que nós subimos para o Calvário, a hora que nós subimos para o Monte Gólgota, é a hora que nós pegamos e somos pregos à cruz das nossas próprias iniquidades. E quando lá nós descemos, nós sabemos que a vida é eterna e nós vencemos a nós mesmos. E aí começa-se a grandeza do encontro entre criatura e Criador. Enquanto não houver isso, ficaremos aprisionados à religião, escravizados a vícios e algemados à matéria, sem saber perdoar, sem saber amar altruistamente, ama-se egoisticamente. E o amor egoístico é dor e sofrimento, porque aprisiona a si mesmo e aprisiona o outro. Cria-se uma cadeia mental, o outro não pode rir, não pode falar,
não pode vestir determinada roupa, não pode sair, não pode ir para a igreja, não pode ir para a religião. Compreende? Vira-se um inferno dentro de um relacionamento. Nós estamos vendo tantos aí, né? Mas aquele que encontra, faz esse encontro sublime, ele já passa a compreender que a vida dele se transforma. É para estes que Paulo fala. Revejam a própria vida. Examinem-se a si próprios e vejam se estão firmes na fé. A fé é o ato de acreditar antes de acontecer e decidir modificar antes de receber as bênçãos. A grande maioria pede a Deus uma prova. Estes não têm fé. Estes são os incrédulos. A Deus, me mostra o que eu tenho que fazer. Deus não vai mostrar para você pessoalmente, porque Ele te mostra todos os dias. Ele te mostra no convívio que você está, nas dores que você passa, nas problemáticas que assolam sua vida, nas pessoas que chegam até você. Ali está Deus falando com você. Um pedinte chega, te pede algo, você olha para ele e fala, não vou dar porque você vai beber. Foi Deus que mandou aquele pedinte para você. Outra pessoa te pede um favor, você fala assim, eu não vou fazer esse favor, você é muito folgado. Foi Deus que mandou, falando para você, ajude. Primeiro pergunte depois. Não julgue. Compreende? Deus fala para nós de todas as formas, como está seu lar hoje? Tem um ente querido que já foi embora para a pátria espiritual? Deus está falando para você, não existe morte. Ele está mais vivo do que você que está aqui na terra. Agradeça a Deus por ter convivido e prepara para o encontro quando retornar para a pátria espiritual. Compreende? Ah, mas eu não quero nem ver essa pessoa, ela foi muito má para mim. Deus está falando para você que você vai encontrar com ela. Porque se tem uma coisa que algema mais, é a raiva, o ódio, a mágoa. Estes algema, o amor liberta. Está compreendendo isso? Deus está falando de todas as formas, mas a grande parte da humanidade não quer escutar. Por quê? Porque eles não faz uma análise de sua própria vida. A grande 99% da humanidade, e eu estou sendo generoso com 99%, porque acho que pode chegar a 99,9%, vive a vida dos outros, opiniões dos outros, religiões dos outros. Compreende? Não revê a sua própria vida. Francisco de Assis, Paulo de Tarso, são dois ícones que eu admiro, né? E sigo todos dois. Paulo na sua tenacidade, coragem, lucidez, hombridade, verdade. Francisco de Assis com a sua candura e humildade, perseverança. Foram dois homens que desafiaram a opinião dos outros. Paulo viveu sob a opinião dos outros até os 30 e poucos anos. Mas quando ele encontrou Jesus Cristo, nas entradas de Damasco, a cidade mais antiga, uma das cidades mais antigas do mundo, tem quase 5.000 anos, ele transformou, passou a ter a opinião própria. Ali ele encontrou, então, a linha que cruzou o amor e o sacrifício. Foi decapitado depois de ser machucado, apedrejado, espancado, injuriado por vários anos, mas deixou o legado que 2.000 anos depois nós estamos estudando como uma filosofia de vida. Francisco de Assis fez a mesma coisa na transformação da Igreja Católica, que é a guardiã dos ensinamentos de Jesus Cristo, mas se perdeu. Como guardiã, subiu para a cabeça e transformou-se em orgulho, vaidade. Como uma guardiã
dos tesouros evangélicos e das mensagens de Jesus, vive de uma forma e prega outra. Jesus Cristo nasceu num palácio de Roma? Não. Jesus Cristo vivia, sentava em cadeiras cravejadas de pedras preciosas. Jesus Cristo tinha um bastão de ouro com pedras de valor incalculável. Não. Não foi isso. Não foi isso, Jesus. Como então a guardiã? Como a guardiã, para conquistar o coração dos outros, instituiu brigas, trevas, inquisições, cruzadas e tantas outras ignomínias na humanidade, que as guerras dos homens viraram um parquinho de criança perto de tanta perversidade desta guardiã. Olha, não estou falando mal da Igreja Católica, não, nem de nenhuma religião. Estou contando uma história. Né? Isso aí está no Google, está lá, pode olhar. Está no YouTube, vai lá. História da Igreja Católica, em alguns capítulos. História do cristianismo, em alguns capítulos. Vai lá. A única religião sabida que não teve crises, brigas, conflitos, guerras, é o Espiritismo. Porque os espíritas não são covardes, eles são extremamente corajosos. Mas por isso baixam a cabeça nos conflitos. Porque Jesus Cristo disse, se alguém quer demandar convosco, entrega a tua túnica. Então quem quiser obrigar a fazer 1000 passos, dê 2000 com ele. Dai aquele que te pede emprestado. Orai por aquele que te persegue. O espírita busca viver o Sermão da Montanha de Jesus Cristo. Leia o Sermão da Montanha ao menos uma vez por ano. Leia ele na íntegra. Se você não tiver, nós temos ele aqui. É fantástico. Mas todos estes aprendizados não terão valor se você não rever sua própria vida, não rever sua própria conduta. Quando a gente vai casar, você não revê sua vida. Quando você vai fazer uma viagem, você não revê a viagem que você vai fazer. Se você tem um carro, você vai fazer uma longa viagem, o que você faz? Você fala assim, nossa, eu vou fazer uma revisão no meu carro. Revisar. Não é assim? Você é convidado para um casamento, se você ingressa numa empresa, você revê a forma que você vai agir dentro daquela empresa e tem que adaptar-se. E se você não adaptar, você não fica naquela empresa. É mandado embora. Então, o que Paulo está falando aqui, olha, para que a gente possa rever a vida e ver como está a nossa fé. Porque se você já chegou a buscar um auxílio espiritual, principalmente dentro de uma casa espírita, principalmente, é porque a sua vida já não estava mais em condições de equilíbrio. Agora, se você não rever a sua vida, você não vai fazer uma modificação necessária para o processo evolutivo. Quer continuar com a dor? Quer continuar com o sofrimento? Quer continuar com as problemáticas? Aí você não vai rever a sua vida. Você vai continuar da mesma forma. Só com um agravante. Agora com conhecimento. Conhecendo aquilo que pode acontecer antecipadamente. Porque o Espiritismo ele não proíbe, ele adverte. Paulo nos ensinou. Tudo me é lícito, mas pouco me convém. Façam uma revisão de si mesmos. Será que vocês não reconhecem que Jesus Cristo está em você? Olha, se você chegou na sensibilidade deste amor, Cristo está em você. E você começou a estar em Cristo Jesus.
Para manter, tem que fazer sacrifícios, mudanças de hábitos, de atitude, de gostos, abandonando vícios. Isso não é de uma hora para outra, é de todos os dias retirar uma erva daninha do seu jardim existencial, podar alguns galhos de algumas árvores da sua vida pessoal. Sabe? Eu falava mal dos outros, eu vou parar de falar. Eu guardava mágoa, vou aprender a desenvolver o campo da oração para o amor. Aquela pessoa me fez muito mal. Quanto mais mal aquela pessoa te fez, maior será a sua vitória, você orando para ela. Você vai vencer a si mesmo. É a maior vitória de uma criatura na face da terra, vencer a si mesmo. Está compreendendo isso? Tem problemas no lar, mas aprenda a olhar e dizer, meu Deus, eu não quero ser o problema no lar. Eu vou ser a solução no meu lar. E passa a fazer uma transformação de hábitos e atitudes, prestando atenção no que os outros estão falando, reclamando e brigando, e fazendo exatamente um sentido da vida para ajudar as pessoas. Não é importando quem está certo ou errado, é importando quem está com a verdade. Está compreendendo? E a verdade é aquele que ama em Cristo Jesus. A não ser que não passem na prova. Cristo está em você, a não ser que você não passe na prova. Qual a prova? Da modificação, da transformação. Entende isso? Que adianta aqueles que vestiram longas túnicas com o símbolo da cruz no peito e na espada e nas lanças? Eles não estavam em Cristo, nem Cristo neles. Guerreavam, retiravam sangue dos próprios irmãos, em nome de Cristo. Hoje nós não tiramos o sangue, mas tiramos a paz do outro. Com o ódio, com a raiva, com a mágoa, com a maledicência. Compreende? São as espadas ferinas da língua, são as lanças da mágoa no coração, são as bombas, armadilhas do pensamento negativo. Só mudou as armas, mas o estrago continua do mesmo tamanho. Quando você fica com raiva de uma pessoa, o que você acha que está acontecendo? Você que já escutou a energia quântica, você que já compreende e já escuta falar da força do pensamento, que o pensamento tem cor, peso, cheiro, odor. Quando você fica com raiva de uma pessoa e aquela raiva desce para debaixo das emoções e debaixo das suas emoções, paixões negativas, você constrói um desejo de maldade, aquilo transforma-se em uma arma que vai em direção àquela pessoa e faz um estrago na vida daquela pessoa. Faz um estrago. A pessoa machuca, a pessoa sente dor em algum órgão, a pessoa sente baixar a sua imunidade, pega uma gripe, um resfriado, uma dengue, uma chikungunya, até mesmo o Covid. Você está compreendendo isso? E aquela pessoa tem que lutar dias, semanas e talvez meses para vencer a agressão psíquica e emocional que aquele tem raiva direcionou.
Se você tem ódio de uma pessoa, fala, estou com vontade de dar um murro na cara dela. Você já deu. A arcada dentária da pessoa começa a doer, o dente da pessoa começa a doer. Ela aí deve ser constipação, vai no dentista, não tem nada. Está entendendo? Ah, deve ser cárie. Não tem nada. A pessoa tem dor de cabeça, dores nas costas, nos ombros, na coluna, nas pernas. Só com a força do pensamento. Isso chama magia negra, sem a necessidade de ir para a encruzilhada, arriar trabalho. Por isso que ele fala aqui, ó, não reconhece que Jesus Cristo está com você? A não ser que não passem na prova, ou seja, aqueles que não amam, não perdoam. Se uma pessoa faz mal, ore por ela, reze por ela, Deus, abençoe essa criatura. Porque se você orar porque abençoe uma criatura, o que vai acontecer com você? Você será abençoado. Porque lá em Humberto Holden, ele disse que 2/3 de tudo o que pensamos fica conosco. Então vamos pegar de 3 partes, 2 ficam com aquele que pensa e sente. Uma vai em direção ao objeto pensado e desejado. Está entendendo isso? Está compreendendo por que tantas hemorragias, cistos, quistos, tumores, cânceres, feridas na pele, queda de cabelo, dores na coluna e tal. E assim, pedras na vesícula, pedras nos rins. Né? Uma gama de problemas só por emissão de sentimentos e pensamentos negativos. E ao contrário também. Quantas bênçãos aquele que aprende a fazer sacrifício da vaidade, do ego, do orgulho, e passa a saber que Cristo está nele. E ele passa a Cristo seguindo as verdades de nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que reconheçam que nós somos aprovados. Pedimos a Deus que vocês não cometam mal nenhum. Presta atenção. Peço a Deus que nós sejamos aprovados. E pedimos a Deus que nós não cometamos mal nenhum. Porque para ser aprovado como cristão, precisamos fazer o bem, não mal algum. Preste atenção. O nosso desejo não é aparecer como aprovados, mas sim que vocês pratiquem o bem, ainda que devamos passar como não aprovados. Porque o mal mente, calunia. Então aquele que faz o bem, ele não quer a aprovação da opinião das pessoas. Ele quer a aprovação da sua consciência junto com Cristo Jesus. E é claro que o mundo não vai aprová-lo, mas ele não quer ser aprovado. Ele não quer é fazer o mal. Ele quer só fazer o bem. Quanto Chico foi atacado, quanto Paulo foi atacado, quanto Jesus Cristo foi atacado, ele foi aprovado na sua época? Não. Mas ele quis fazer era o bem. Então não queira ser aprovado pela opinião das pessoas que te rodeiam, mas queira fazer apenas o bem e não o mal. Nada podemos contra a verdade, só temos poder em favor da verdade. Então viver a verdade em Cristo, com toda certeza, não será aprovado pelas pessoas que vivem e pelas religiões que vivem na ignomínia ou na heresia. Está compreendendo? Todas, ou bem dizer, quase todas as religiões, não todos os religiosos, preste atenção, condenam o espiritismo. Não são todos os religiosos, mas todas as religiões que eu tenho conhecimento condenam o espiritismo. Por que condena? Porque não aprovam o espiritismo. E o espiritismo continua fazendo bem. Compreende isso? Essa é uma verdade. Fazer o bem
não leva à aprovação das pessoas, mas leva-se à aprovação de si mesmo junto com Cristo. E a única forma de fazer isso é vivendo a verdade. A verdade dá poder. A verdade dá aquilo que se chama coragem moral. Aquele que adquire a coragem moral, ele faz o sacrifício da sua própria vida para viver a verdade. A nossa casa viveu este exemplo na época do Covid. Quantas casas religiosas não voltaram mais às suas atividades habituais que tinham antes do Covid? Por quê? Porque chegou no Covid e fecharam suas portas. Não podiam tocar nas mãos, não é? Ninguém podia tocar nas mãos. E nós seguimos o conselho de Paulo. Compreende? Quando veio aquele alvoroço de informações perversas, negativas, eu pedi para meus filhos espirituais desta casa, na época nós tínhamos, eram mais ou menos uns 40, agora vocês vão entender, aqui Paulo fala disso, nós temos o hábito de dar um beijo no rosto um do outro. Isso chama o beijo do amor. Eu pedi, não, vamos ficar sem o toque facial, porque eu fiquei com medo de eu servir de ponto de contaminação para os outros. Porque um vinha beijava, outro vinha beijava e os 39 beijavam. Só eu que não tinha jeito de beijar eu mesmo, né? Aí eu falei, eu vou contaminar o povo. Mas foi só um mês, 29 dias. Eu falei, fiquei com vergonha. Eu falei, meu Deus, eu estou com vergonha disso. Não dou conta. Eu prefiro morrer com amor do que viver com medo. Compreende? E nós vimos isso hoje. Quantos cristãos não voltaram para as suas disciplinas doutrinárias? Casas fechadas. Por medo, por obedecer ao homem, não a Cristo. Não quiseram fazer nenhum tipo de sacrifício. E nos alegramos todas as vezes que nos sentimos fracos, enquanto vocês se sentem fortes. O mundo se sente forte. O cristão, ele aparenta ser fraco para o mundo, porque o cristão modifica, ele cede, ele não guerreia. Mas depois quem reviveu ao Calvário? No terceiro dia, voltou. Iluminado. Pareceu fraco, né? Derrotado, não foi? Mas não estava derrotado. Enquanto vocês se sentem fortes, e o que pedimos em nossas orações é que vocês se tornem sempre mais perfeitos. O que é tornar mais perfeito? É corrigir-se todos os dias, modificando hábitos todos os dias. Olha, se tem uma das coisas fantásticas, é quando as pessoas falam para você, nossa, mas como você mudou, hein? Antes você gritava, brigava, hoje você fala baixinho. A pessoa briga com você se não responde, nada te incomoda, não é? Está entendendo? Nossa, você bebia, hoje você não bebe mais. Nossa, antes você era assim, nervoso, agressivo, hoje você é tão calmo, tranquilo, sereno. Vai incomodando as pessoas. As pessoas vão começar a te atacar, a perseguir. Mas essa é a realidade. Porque assim fizeram com o mestre. E nós não somos maior do que o mestre, somos servos. Seguimos a pegada dele. Não importem com essa. Alegre-se quando as pessoas te atacarem. Porque vai provar que você está no caminho certo. Ademais, irmãos, fiquem alegres. Procurem a perfeição e animem-se
tenham os mesmos sentimentos, vivam na paz e o Deus do amor e da paz estará convosco, estará com você. Se a gente busca Deus, Cristo e vive na paz, a paz de Deus viverá em nós. Pode haver os conflitos fora, mas não dentro de nós. As pessoas podem transformar-se em inimigos seus, mas você não terá inimigos. Está entendendo isso? Você estará em paz aqui na sua alma. Saudem-se uns aos outros com um beijo santo. Aí, Paulo falando. O beijo santo, o beijo sem malícia, o beijo sem interesse carnal, o beijo do carinho paternal. Está compreendendo isso? O beijo carinhoso paternal, maternal. Entende? Todos os cristãos enviam saudações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. A mensagem de Paulo. Magnífica, não é? Pense sobre isso, reveja a sua vida. Não tenha vergonha de mudar. Muitas pessoas dizem assim, eu não dou conta de mudar. Quando a gente fala não dou conta, quer dizer eu não quero. Eu não quero. Para o homem, nada é impossível. Porque nós somos filhos e imagem e semelhança do Criador. Para nós nada é impossível. Basta ter vontade firme e perseverante. Não é vontades relativas, momentâneas, para melhorar uma situação ou conquistar algo. E a maioria das pessoas tem uma vontade relativa só até conquistar algo. Só até conquistar. Compreende isso? Quando quer alguma coisa, se transforma numa pessoa boazinha, carinhosa, meiga, fala baixo, né? Oferta alguma coisa para outra, mas basta adquirir aquilo que tem intenção, materialmente. Esses ainda vivem na dor e no sofrimento. E viverão enquanto não modificar. Mas o dia que encontrarem a lucidez da linha vertical que leva ao Pai, que chama linha do amor, larga de ter interesses pessoais e passa a agir pelo amor, sacrificando-se em tudo e em todos. Amém? Amém. Alguém quer fazer alguma pergunta, falar algo, dizer algo? Fechemos nossos olhos e agradeçamos ao nosso Pai Celestial por este encontro iluminado e abençoado, onde a misericórdia de Jesus toca a nossa alma, onde a música celestial cantada hosanas nas alturas se faz em nossos corações. E sobre a luz deste amor, revigoramos nossas forças e modificamos nossos projetos de vida, porque incluiremos em nosso projeto existencial o amor verdadeiro de Cristo a todos, a todas as criaturas que nos rodeiam, bons, menos bons, amigos e até mesmo aqueles que titulam inimigos. Obrigado, Senhor. Perdoe-nos pelas dificuldades e escolhas errôneas do passado e ajude-nos a transformar, modificar a nossa vida a partir de hoje, buscando a cada dia a perfeição relativa diante de tudo e de todos. Acompanhe, Senhor, cada companheiro e irmão de retorno aos seus lares e que possam levar essa esperança na alma e essa paz no coração. Em Tuas mãos entregamos nossas vidas e oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto e fique em nós hoje e sempre, Jesus. Que Deus seja louvado e que assim seja. Agradeço a todos a presença, a paciência de me ouvir, rogando a Jesus que ilumine-o e retorne ao lar. E peço perdão se alguma palavra ofendeu, feriu vosso coração. E que Jesus Cristo possa fazer-se em nós e nós em Cristo. Amém? Fiquem na paz.